Número 10 eu vou ler do versículo 1 em diante. Os irmãos, por favor, me acompanhem aí. Diz assim a palavra de Deus: Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins aparecer sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. Disse o Senhor ao homem vestido de linho: Vai e por entre as rodas até debaixo do querubim e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalhas sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Versículo 3. Os querubins estavam ao lado direito do templo quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. Encheu-se o templo de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouvia no átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Dando ele ordem ao homem vestido de linho: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um querubim estendeu a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre eles. Tomou dele e o pôs nas suas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e ele tomou e saiu. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero agradecer por estar aqui com os meus irmãos. Quero pedir que o Senhor nessa noite, o Senhor use a minha vida, Deus. E o Senhor venha falar com cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, pode se assentar. Deus é maravilhoso, é poderoso. Irmãos, no livro de Ezequiel, do capítulo 8 ao capítulo 11, Ezequiel ele tem uma profunda tristeza, olha só, de ver Deus retirar a sua glória do templo e também retirar a sua glória da cidade de Jerusalém. Ezequiel consegue enxergar que Deus está tirando a presença dele do meio do templo e do meio do povo de Deus. Porque era uma época em que o povo não dava ouvidos a Deus. Era uma época em que o povo fazia o que lhe bem parecia ser direito. E eu fico pensando aqui, querido, eu vou ministrar muito com o coração, né? Nessa noite. A dor profunda que Deus sentiu dentro do seu coração por ter entregado a esse povo a sua glória, a sua presença. Quando ele retira a glória dele do meio do templo e do meio da cidade de Jerusalém, ele está dizendo: olha, eu não posso andar no meio de vós se não houver um conserto, se não houver um arrependimento. A gente consegue visualizar o que Ezequiel sentiu, uma tristeza profunda. E agora? O que será de nós se Deus tirou a glória dele? Se ele já não habita mais entre nós? Se ele já não anda mais no nosso meio? Foi o que Ezequiel sentiu. Deus vem e retira a sua glória do templo e da cidade de Jerusalém. Para aqueles que entenderam isso, como Ezequiel entendeu, não tem outro sentimento
realmente um sentimento de tristeza. A não ser realmente um profundo sentimento de tristeza. E a gente percebe, irmão, pela palavra de Deus, que depois que Adão e Eva pecaram, o homem ele vem decaindo. E a presença de Deus nos templos, a glória de Deus manifestada no meio do seu povo, é muito menor do que era antes. A Bíblia diz que Deus ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas é que estão mudando. E por mais que a pessoa hoje tenha melhorado o seu comportamento, o seu testemunho, mas quando se fala de viver a manifestação da glória de Deus, de ser participante dessa maravilha, se fala sobre santidade. Se fala sobre aquilo que está dentro da nossa alma, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. Porque muitas vezes eu estou crescendo, sim, pastor. Eu estou crescendo profissionalmente, moralmente, socialmente, é muito positivo, mas espiritualmente, quem sabe nós não estamos estacionados. Hoje a gente já consegue se ponderar mais. A gente já consegue ser um pouco melhor do que nós éramos antes de conhecer o Evangelho. Quem sabe nós mudamos até algumas características que nos faziam envergonhar pessoas, serem envergonhados. Tudo isso é positivo, mas a gente não pode esquecer, irmão, de fato daquilo que está dentro do nosso coração. E quando Deus fala assim, olha, eu estou retirando a minha glória do templo e do meio do meu povo, eu já não posso mais habitar no meio do meu povo. Ele está dizendo, olha, e por mais que eu ame, eu não posso me manifestar no meio de um povo que peca, de um povo que moralmente, socialmente, profissionalmente até tenha crescido, mas sentimentalmente, espiritualmente tem atrofiado a sua fé. O temor que os homens tinham no passado não é o mesmo que eles têm hoje. O desejo pela santidade, o desejo e o compromisso pela obra, tudo isso faz com que Deus deixe de andar no nosso meio. Quando ele fala, eu estou retirando a minha glória do templo e do meio da cidade de Jerusalém, ele está dizendo, eu não vou mais andar no meio de vós. E isso é terrível. Eu creio que Deus está aqui, amém ou não? E o que será que nos impede de sentir mais do que nós temos sentido? E o que será que impede Deus de agir e fazer aquilo que a Bíblia fala? Poxa, Deus está aqui, a Bíblia fala que Ele me ama, que Ele quer me curar, me libertar, Ele quer se manifestar no nosso meio, Ele quer passear no meio da igreja. Irmão. Mas é necessário que Deus encontre em nós um coração disposto a adorar. É necessário que o Senhor encontre em mim, em você, o desejo de santidade, o desejo de andar com Deus, de obedecer a Tua palavra, de fazer aquilo que de fato agrada ao Senhor. Porque nós somos emotivos. De repente eu posso trazer aqui uma grande palestra para você e você realmente chorar por emoção e fazer com que você se agrade, ou se alegre, ou se entristeça. O homem tem esse poder. Eu trago aqui um grande texto e você vai sair daqui admirado, você vai sair daqui com a sua alta estima lá em cima, mas não é só isso. Quando eu comecei a ler e a meditar esse texto, eu falei, Senhor, eu quero ir hoje à igreja para te ouvir como Adão ouvia. Quem sabe para ter uma experiência como Eliseu, como Elias tiveram com o Senhor. Para ter experiências as quais nós nunca tivemos, a não ser lendo a Bíblia, você fala, poxa, a Bíblia, o Senhor desce e fala com o profeta. Sabe, irmão, e não é uma uma coisa que depende só de um.
lugar onde muitas pessoas iam para adorar a Deus. Jerusalém era grande, tinha muitos habitantes. O Senhor está dizendo, olha, num contexto geral, a grande maioria me impede de andar no meio deles. Porque Deus, ele não habita no pecado. E Ezequiel tem essa profunda tristeza, dizendo, e agora? Imaginou? Passando pela cabeça de Ezequiel, e agora estamos sozinhos. Agora o nosso Deus, ele vem e diz, olha, eu não posso mais andar no meio de vós, porque a santidade não existe. Eu não posso mais andar no meio de vós, porque o compromisso, o amor, a sinceridade, a honestidade, a verdade já não existe mais entre vós. Imagine Ezequiel ouvindo isso, vendo isso de Deus e se sentindo desprotegido por ele. Ele fala, poxa, Deus é minha esperança, é aquele que me guarda, mas agora ele não habita mais. Ele retirou, deu ordem aos seus anjos para que retirasse a sua glória do meio do povo. Sabe, irmão, eu creio que com os olhos físicos a gente não consegue ver, mas existem brasas vivas nesse altar que representam a glória de Deus, que representam que Deus está aqui, que esse lugar é dele. Mas para que Deus se manifeste de fato como eu quero e como você deseja, é preciso haver uma entrega maior do jovem, do adolescente, do adulto, do pastor, das ovelhas em geral. Nós temos vivido muito pouco daquilo que Deus prometeu que faria. Mas por quê? Porque Deus não existe falha em Deus, não existe fraqueza em Deus. Ele não mudou, o amor é o mesmo, o desejo de abençoar é o mesmo. Mas somos nós que muitas vezes, como eu disse, crescemos em algumas áreas, mas na principal área, a espiritual, o amor, a comunhão, muitas vezes está estacionada, e isso impede que Deus haja no nosso meio. Não imaginou? Deus, senta aí que eu vou falar com você agora. Eu vou orar e Deus vai falar comigo. Eu vou orar e Deus vai responder. Quantas são as promessas, as palavras que a gente ouve, irmão? Mas às vezes não acontece nada. A Bíblia fala que em Jeremias que houve esse período em que Deus se calou, mas os profetas continuaram profetizando aquilo que Deus não tinha dito. E por isso que não acontecia. Não foi Deus quem falou. Só acontece quando é Deus que fala. Porque Ele é poderoso. Se Ele disse, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai agir. Amém ou não, igreja? E muitas vezes nós temos que chegar na casa de Deus e ouvir isso. Olha, o Senhor está dizendo que Ele está dando uma lição para nós aqui. Ele teve que tirar a glória dele do templo e de Jerusalém, porque o povo andava desgarrado, já não obedecia, já não zelava, já não considerava como o seu Deus, como o seu Senhor. E nós temos visto isso. O que se vê muito, irmão, não desculpa a palavra, o que se vê muito é aquele movimento. É uma palavra pesada, mas é quase que um show. Mas a manifestação verdadeira do poder de Deus, do Espírito Santo, é essa que eu vim buscar. Não é aquele fogo emotivo, mas é aquele fogo que sai do altar de Deus, amém ou não? É esse que eu tenho que buscar para a minha vida. Não é a emoção apenas. É muito mais. E esse ministério tem esse objetivo. Se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para cantar alguns louvores, como nós o fizemos, para ouvir a palavra e ir embora, amém. Mas que seja assim a vontade de Deus, que seja feita a vontade dEle. Se Deus nos trouxe aqui hoje e deseja nos encher, nos abençoar, e se Ele encontrar esse coração voluntário em mim, em você, o desejo, amém. O que Deus quer de mim e de você nessa noite, irmão, é que você se atente à palavra que diz assim, olha, chega, eu não quero mais viver da emoção, eu quero realmente sentir o Espírito
Espírito Santo. E eu vou buscar isso. Eu não quero repetir palavras. Eu quero realmente ser tocado, ser cheio, ser batizado com os dons espirituais. Amém ou não, igreja? Eu quero de fato que o Senhor cumpra na minha vida o que Ele disse que colocaria sobre a minha vida o Espírito dEle e eu seria uma nova criatura. Sabe o que significa? Eu vou pensar diferente, eu vou falar diferente, eu vou agir diferente, o meu sentimento será transformado. Quando o Espírito Santo de Deus toma a minha vida, então os meus frutos são frutos que agradam a Deus. Esse é o quadro, essa era a situação de Israel, que é relatada aqui no livro de Ezequiel, do capítulo 8 ao capítulo 11. Deus tem que retirar a sua glória, porque Ele não habita no meio do pecado. Deus não age no meio da sujeira. Deus não age no meio da mentira, do engano. Deus não age. Ele fala, infelizmente eu tenho que retirar a minha glória do templo. As pessoas vão até o templo, mas não me buscam mais. Não há mais uma sinceridade de coração. Deus não acabou com os templos. Eles continuaram. Mas a glória dele já não era mais manifesta ali. Deus não deixou de amar o povo judeu. Mas ele falou, olha, mas a minha glória não pode mais estar no meio de uma cidade onde ela é corrompida. Eu não sei se você já teve um encontro com Deus. Eu não sei se de fato um dia você ajoelhou e falou, Senhor, eu quero que o Pentecostes venha sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor fez na vida do apóstolo Pedro. A Bíblia fala que ele era um homem sanguíneo, mas quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi totalmente transformado. E levou a sua fé, a sua obra até o final, até ser morto. Até aqui, irmão, é um retrato de um povo que se dizia povo de Deus, que se dizia amar a Deus, que se dizia glorificar a Deus. O Senhor fala, olha, eu preciso sair do meio de vós. Já pensou isso? Como isso é duro? A gente vê muitos vídeos atuais, pessoas que têm aí as suas revelações noturnas. Deus revela para essas pessoas o fim dos tempos. Não é isso? A gente viu recentemente um vídeo de uma mulher dizendo, irmão, se conserte, a volta de Jesus está próxima, e ela fala do inferno, ela fala tudo aquilo que vai acontecer, e as pessoas quando assistem esses vídeos, elas até sentem temor, não é verdade? Mas imagine aqui, isso aqui não é vídeo, é a palavra de Deus. Ezequiel sente, ele consegue ver. Ele fala, Deus está pegando a sua glória. Ele está pegando a presença e está saindo do nosso meio. E se a gente trouxer para a nossa vida hoje, irmão, Deus pode sair no meio da minha casa. Se ali na minha casa eu não adorar, se eu não respeitar, se eu não servir, já pensou? O Senhor fala assim, olha, eu estou pegando a minha glória, estou saindo da sua casa, porque a tua casa não me adora. Porque a tua casa não me respeita, porque a tua casa não me ama. Você já imaginou isso? Eu estou pegando a minha glória, estou saindo da tua vida, porque você não me serve com o seu corpo, com o seu entendimento. Nós somos inteligentes. Tempo pode ser a igreja, tempo também pode ser o seu interior, a minha vida, a sua vida. Olha só, Jerusalém pode representar um país. Aí o cristão ele deixa o Espírito Santo fazer com que ele pense. Já pensou? O Senhor olha para o Brasil e fala, olha, eu estou retirando a minha glória, tanto dos templos como no meio desse povo, porque é um povo que não tem zelado, que não tem sido verdadeiro. E Deus ele vai contra a vontade dele. Porque a vontade de Deus é andar com você, amém ou não? A vontade de Deus é andar com cada um de nós. Mas você não pode ir contra a palavra dele. Ele ama o pecador, mas destrói o pecado.
E se eu parasse por aqui, irmão, nós sairíamos daqui hoje desesperados, não é? Se eu parasse de pregar aqui, nós sairíamos aqui nessa noite desesperados. Senhor, está tão difícil, Deus, as lutas, as batalhas. E se o Senhor tirar a tua presença da minha vida, se o Senhor tirar a tua presença da minha igreja, da minha casa, Senhor, do Brasil, como será? Se o Senhor tirar a tua presença do meu coração, da minha mente, Senhor, como será daqui em diante? Isso aqui é muito sério. É muito bom falar de coisas boas, coisas que Deus prometeu, coisas que Deus tem feito. Amém? É muito bom quando a gente ouve assim, olha, Deus ele quer prosperar, mas hoje Deus nos trouxe aqui para entender que lá atrás ele teve que tirar a presença dele, porque o povo não obedecia, porque o povo era um povo idólatra, pecador. Isso é muito forte, irmão. Se a gente olhar no contexto geral do nosso país, de tudo aquilo que nós temos visto, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas se tem uma coisa que a nossa igreja pode dizer, é que nós conhecemos a Bíblia. Se tem uma coisa que nós podemos afirmar aqui nesse ministério, é que nós não somos leigos, não sabemos tudo, mas o que nós aprendemos aqui, o que nós sabemos, é suficiente para nos levar para o céu. O que nós sabemos aqui da palavra de Deus, o que nós aprendemos aqui, é suficiente para me fazer discernir o que é bom e o que não é. É suficiente para fazer eu entender que se a minha vida, se a minha casa, se o meu interior, se o meu país, se a minha igreja não se voltar para o Senhor, Ele pode simplesmente dizer assim, olha, eu vou pegar a minha presença, vai lá e pega, tira tudo, tira as brasas, tira o fogo, tira a unção, tira o poder. Eu não posso habitar. Mesmo Ele querendo. Se parasse aqui, eu sairia daqui desesperado. Senhor, o que eu vou fazer se Deus tirar a presença dele de mim? O que eu vou fazer? Mas ainda bem que a gente continua lendo o livro de Ezequiel, e nos últimos capítulos, eles começam a trazer esperança para nós. Porque Ezequiel foi um dos homens que orou, que intercedeu, que pediu a misericórdia de Deus. E um grande exemplo de que Deus começa a agir segundo a sua grande misericórdia é o vale dos ossos secos. O Senhor fala assim, olha, eu estou tirando a minha presença do templo e da cidade de Jerusalém, mas na frente, através das orações, através dos clamores, Deus com a sua infinita misericórdia, Ele fala assim, olha, vem cá, profetiza. Porque a situação do povo era aquela, estavam secos por dentro. Amor, comunhão, santidade, reverência ao Senhor, temor, compromisso, é o que está acontecendo hoje. Quem que ainda tem compromisso com Deus? Quantas são as pessoas que, não, hoje é domingo e o domingo é do Senhor? Quantas pessoas ainda querem assumir uma obra, pagar um preço? Se a gente parar para pensar, são poucas pessoas que ainda querem esse compromisso. Mas a infinita misericórdia de Deus diz, olha, está vendo? A situação deles é essa. Secos. É a situação visível aos olhos de Deus. E ali Deus começa a elaborar um plano para, de novo, levantar aquele povo. Fazer com que realmente aquele povo se voltasse para Ele e voltasse a ser um povo forte. Amém, queridos? Então ali Deus começa a trazer de novo uma esperança. A esperança de que traria sobre aquele povo um renovo espiritual. Nos dias de hoje é o avivamento. O renovo que aquele povo precisava
nós precisamos também. O avivamento, que é a mesma coisa, eles também eram movidos pela emoção, mas o que eles precisavam era de realmente uma renovação interior. Precisavam voltar para Deus e Deus pudesse novamente habitar no meio deles. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade dele. Habitar no meio da igreja. Passear no meio do seu povo. Tocar nos seus. Amém ou não, igreja? Deus sabe que nós não temos condições de sermos 100%, mas isso não é motivo para a gente se apegar àquilo que não agrada ao Senhor. Hoje você pode dizer assim: poxa Deus, eu não tinha parado para pensar que as minhas atitudes podem fazer com que Deus saia de mim, tenha que sair da minha casa. Por que tenha que sair? Porque não é o que Ele quer fazer. As minhas atitudes como pastor, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, pode fazer com que Deus retire a sua glória da igreja, do ministério. A igreja está lá, mas às vezes a glória de Deus está longe. A igreja está lá, mas a presença de Deus, há muito tempo está longe. Porque Ele habita em lugares onde as pessoas no mínimo temam o seu nome. Preguem a verdade. Usem de sinceridade. Eu falei: meu Deus, isso... O povo de Israel estava lá, os templos estavam lá, mas a presença de Deus não. A presença do Todo-Poderoso não. Irmão, é muito forte o que eu vou dizer aqui. Que Deus não tenha que sair da sua casa. Que Deus não tenha que abandonar a sua vida. Que Deus não tenha que sair do seu chamado, do seu ministério, da sua igreja. É o que eu estou ministrando hoje. E outras pessoas vão ter que ouvir isso. Eu sei que Deus vai usar o que eu estou pregando hoje para falar com muitos líderes por aí. Da mesma forma que Deus teve que se retirar do meio da cidade de Jerusalém, dos templos, na atualidade Deus tem que se retirar de muitos lugares também. A notícia boa é que quando o povo se arrepende, Deus, Ele traz o renovo, amém? Quando o povo reconhece que tem errado contra Deus, o Senhor sempre estende a mão e fala: meu filho, eu quero te abençoar, eu quero te renovar, eu quero fazer de você realmente uma pessoa santa. Por isso que Deus falou: eu vou pôr o meu espírito. Ele está dizendo: você não é capaz. Sozinho eles não serão capazes de me amar, de me adorar, de se santificar, de ter compromisso. Nós não somos capazes, irmão. Se o Espírito Santo não agir dentro de nós, nós não temos nada de bom para oferecer. É muito interessante isso. Mas o Senhor trouxe a promessa da restauração de um povo que aos seus olhos era um povo seco, sem nada para oferecer, sequíssimos, nada para oferecer, nenhum glória a Deus, quem sabe nenhum aleluia. O Senhor fala assim: olha, por mais que essas pessoas digam glória a Deus, aleluia, ou cante, mas não sai de dentro da alma, não sai de dentro do coração da pessoa, porque o compromisso não existe, o temor já acabou, a reverência que devemos ter por Deus já está longe. Irmãos, aí você para pensar assim: pastor, é verdade, pensando bem, a gente tem problemas, temos dificuldades, mas não ao ponto de Deus ter que sair do nosso meio. É ou não é verdade? Porque ninguém é perfeito. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar nós somos santos demais e por isso Deus habita no nosso meio, não. E Deus, Ele sabe, Ele conhece a estrutura humana, Ele sabe até onde nós podemos ir, até onde nós podemos chegar. Diga-se de passagem: sem Ele nada podeis fazer. Mas com toda a minha fraqueza, a fraqueza que a Bíblia mostra, Deus não tem motivo para dizer assim: olha, eu vou sair da tua presença, eu não vou mais estar com você, enquanto você não se arrepender. Eu não posso
E eu disse para Deus assim: Senhor, eu quero te ouvir hoje. Tem hora que a gente, como pregador, a gente fala assim: Senhor, nós temos pregado há 20 anos. Nós temos feito a obra, nós temos ganhado almas, nós temos batizado, nós temos, em nome de Jesus, libertado pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido abençoadas, mas hoje, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Para Deus, hoje eu quero viver um pouco além do que nós estamos vivendo. É duro falar que os filhos estão comendo apenas das migalhas, porque não há uma entrega. O Senhor Jesus disse isso, que as migalhas não eram para os filhos. O banquete sim era para os filhos. E como cristãos, o que nós temos visto, irmão, é que nós muitas vezes nos alimentamos das migalhas. Mas por quê? Porque não há uma entrega. Porque não há realmente uma crença, uma devoção, uma firmeza de fé. Não há um desejo. Nós estamos orando na madrugada e sempre quando dá 3 horas, falta alguns minutos para 6, a gente sempre dá um jeitinho de mandar glória a Deus e vai tocar lá, usar para acordar os irmãos para orar. E uma dessas madrugadas, o que eu senti no meu coração foi o desejo de dar bom dia para o Espírito Santo. Mas falei: Espírito Santo, bom dia. Se o Senhor me ajudar a orar aqui, eu não vou conseguir. Eu não quero jogar palavras ao vento, eu quero que a minha oração realmente vá de encontro ao coração do meu Deus e Ele possa agir em meu favor. Sejamos nós exemplos. Se você teme alguma coisa, tema o que está sendo pregado, que Deus não tenha que se retirar de mim pela vida que eu levo, que Deus não tenha que sair da minha casa, que Deus não tenha que sair da minha igreja, do meu ministério, da minha vida, porque o que eu tenho feito ali não atrai a Deus. Pelo contrário, o que eu tenho agido, o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, é como se eu estivesse todo dia mandando Deus embora da minha vida. E era assim que eles viviam. Imagine, irmão, o que não fizeram, o tempo que não fizeram para que Deus dissesse isso: estou me retirando do meio de vós. Com toda a misericórdia que Deus tem, que nós sabemos que Ele tem. Não é assim que a gente fala: já falei, não vou falar mais. Já falei muito, agora não vou falar mais. Mas Deus, a paciência de Deus, imagine quanto não fizeram para que Ele chegasse a esse entendimento. Eles precisam clamar por mim. Eles têm que querer eu na vida deles. Está entendendo a diferença? Deus sempre esteve presente. Eu vou falar agora, e infelizmente eu tenho que sair do meio de vós para que sintam a minha presença e clamem por mim. Irmão, isso é... Se você é um entendedor da palavra, você está entendendo o que Deus está falando aqui. Imaginou a tua vida sem Deus? Porque Ele está ali e muitas vezes eu não o valorizo. Porque Ele está ali e muitas vezes, olha, eu não o respeito, eu não obedeço. Eu falo assim: olha, eu tenho que sair do meio de vós. E quem sabe um dia, através do sofrimento, que é o que a vida vai fazer, através das dores, quem sabe um dia essa pessoa vai dizer: Senhor, volta para mim, volta para a minha vida, volta para a minha família, volta para a minha casa. E você vai falar: não, Senhor, agora entra aqui e eu vou trancar a porta, eu não quero que o Senhor saia. O que o Senhor quer que eu faça aqui, Deus? Deixa eu ver, eu vou criar aqui na minha casa um ambiente onde Deus goste de habitar, onde Deus queira habitar. Eu vou criar um ambiente na minha igreja onde Deus queira habitar, onde Ele possa se manifestar. Amém? Deus é amor, mas Ele falou assim: por mais que eu ame esse povo, não tem mais como andar no meio deles. Eles precisam
sentir a dor da perda. Eles precisam perceber que sem Deus eles não têm segurança nenhuma. Precisam perceber que sem Deus a casa, a família não tem alicerce. E se um dia eles clamarem por mim, eu vou voltar. Porque Deus não vai encolher a mão para ninguém. E Deus pegou e saiu do meio deles. Diga assim, glória a Deus. Que Deus é misericordioso. E a promessa seguida da esperança da renovação. Ezequiel capítulo 43. Glória a Deus. Quantos lares? Quantos lares Deus já não habita mais? Olha para mim, por favor. Quantos lares Deus já não habita mais? Quantos cristãos Deus já não habita mais? Sabe o que é o mais terrível? Quantas igrejas Deus já não habita mais? Porque o desprezaram. Nós cremos sim num grande avivamento, uma reforma espiritual, mas o povo tem que se arrepender. O povo tem que reconhecer e querer falar: Senhor, nós perdemos a tua glória, nós perdemos a tua presença, Deus. O Senhor não pôde andar no nosso meio devido aos nossos pecados, erros e falhas, mas hoje não, Deus. Estamos aqui para nos render ao Senhor, amém, igreja? E se nós temos afastado Deus de nós, se você tem afastado Deus de você, hoje você pode falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Os meus olhos estão sendo abertos hoje. Se eu tenho afastado Deus de mim, se eu tenho afastado Deus da minha casa, da minha família, se eu tenho afastado Deus do meu ministério, do meu chamado, sabe que a maior vontade de Deus nessa noite é falar assim: olha, eu posso habitar nessa igreja, eu posso habitar na casa dessa pessoa, eu posso habitar nela e nele, porque não há neles coisa alguma que me faça ir embora. Às vezes a gente não se preocupa, né? Pessoas vão e voltam, mas perder a presença de Deus em nós, irmão. A pessoa, quando ela tem Deus na vida dela, ela é diferente. Os frutos são diferentes. A igreja, quando é guiada por Deus, ela é diferente. Ela é diferente. Ela não tem entrado nesse oba-oba que nós estamos vendo. Ela teme. Ela dá vazão ao Senhor. O homem que teme a Deus, ele aparece menos. Quem aparece mais é Deus. Uma igreja que teme ao Senhor é aquela igreja que ouve uma palavra e recebe. É uma igreja que tem disposição para ouvir o que de fato Deus tem para falar, não aquilo que Ele quer ouvir. E às vezes as pessoas, elas não têm se preocupado com isso. Poxa, pastor, nunca passou pela minha cabeça que Deus também podia pegar a sua bagagem embora da minha vida. Pode. Eu não sabia que isso podia acontecer, Deus pegar a sua glória embora do meu ministério. Eu não sabia que Deus pode pegar a sua glória e ir embora do meu país. Pode.
Porque Deus, Ele não habita em mim ou em você, em qualquer lugar, na marra. É preciso que a gente o queira conosco. E para Deus andar com a gente, irmãos, existem algumas regras. E as que eu vou dizer agora são básicas. Temor, arrependimento, amor, desejo de andar com Deus. Ezequiel capítulo 43, o versículo 1 diz assim: então me levou à porta que olha para o oriente. Eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, aleluias. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tive quando veio destruir a cidade, e como a que tive junto ao rio Quebar. Caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Aleluias. Aqui habitarei no meio dos meus filhos de Israel para sempre. Os da nação de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres dos seus reis nos seus altos. A promessa que o Senhor tinha feito de que traria sobre aquele povo o renovo espiritual. O mesmo Deus que disse: olha, eu tenho que pegar a minha glória, eu tenho que pegar a minha santidade e sair do meio de vós, porque eu não posso andar com pecadores. O mesmo Deus que ouve o clamor do povo, porque o povo sem Deus clama. O sofrimento faz com que o homem clame. E Deus, ele vem com a sua infinita misericórdia e revela ao profeta que traria sobre aquele povo, representado por um vale de ossos secos, que traria sobre eles o quê? O renovo. Ele está dizendo assim: olha, eu estou voltando para o meio do meu povo. Eu estou trazendo a minha glória de volta. Eu estou trazendo o meu poder de novo para a igreja. Estou trazendo de novo a minha presença para a tua casa. Eu estou trazendo de novo a minha presença para você, para o seu ministério, para o seu chamado. Você pode fazer como os homens que sofreram fizeram. Eles clamaram a Deus e Deus ouviu o clamor e veio sobre eles dizendo: olha, eu voltarei a andar com você. Eu vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou te fortalecer. Hoje você pode atrair Deus. Hoje você pode chamar por Ele e falar: Senhor, vem de novo. Fala para Ele: vem de novo, Deus, fazer parte da minha vida. Vai falando aí com o Senhor. Traz a tua glória, Deus, para dentro da minha casa. Traz a tua glória para dentro do meu ministério, para dentro da minha igreja. Traz a tua presença para dentro de mim, Deus. Traz a tua presença para dentro da minha vida. Chama, fala: Deus, eu quero o Senhor de volta. Senhor, no momento que nós fizemos algo, Senhor, que o Senhor teve que sair do nosso meio.
O Senhor teve que se retirar, Senhor, do meio dessa igreja, do meio da nossa casa, da nossa família. Hoje nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos, meu Pai, Senhor, volta, Deus. Volta, Senhor, volta, meu Pai, a agir no meio, Senhor, da tua igreja. Volta a passear no nosso meio. Nossa, meu Deus, estamos arrependidos e nós queremos, meu Pai, nós queremos nessa noite abrir o nosso coração ao Senhor. Volta a falar com a gente, Deus. Que o homem venha diminuir, Pai, que o Senhor venha crescer em nós. Muitos anos, Deus. Muitas vezes o que nós sentimos é emoção humana, porque uma palavra bonita, bem colocada, mexe com o interior do homem. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Senhor habite no nosso meio, Deus. Nós queremos que o Senhor habite no nosso meio, Pai. Queremos que o Senhor faça morada em nós, Deus. Queremos que o Senhor dirija os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Fala para Ele, igreja. Nós não queremos ser mais uma igreja, Deus, onde nós falamos, mas o Senhor não age. Nós não queremos ser mais, Senhor, uma igreja que o Senhor não habita. Embora elas existam, como o povo de Israel existia, como a cidade de Jerusalém estava de pé, Senhor, mas a tua presença não estava mais ali. O que nós queremos hoje não é a tua presença para falarmos em línguas. O que nós buscamos nessa noite, Senhor, não é que o Senhor dê uma passada por aqui. Não é, Deus. Eu não quero que o Senhor simplesmente dê uma passada por aqui, ou dê uma passada lá na minha casa pela tua misericórdia. Não, Deus. Fala para Ele, Senhor, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor habite, eu quero que o Senhor faça morada. Eu quero que o Senhor fique comigo eternamente, Senhor. Coloque em nós um coração, meu Pai, que alcance isso. E o Senhor cumpre a tua promessa, Deus. E a tua glória, ela vem e enche o templo. A tua presença enche o templo. Enche esse lugar hoje. Enche a nossa vida hoje. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós não queremos continuar, Deus, se não formos guiados pelo Teu Espírito. Nós não queremos continuar, Deus, se não for para Te agradar. Nós não queremos continuar, Pai, se aos Teus olhos nós somos ossos secos. Nós queremos ser restaurados hoje. Fala para Ele. Fala para Ele. E da mesma forma que o Senhor falou a Ezequiel que o povo nunca mais profanaria o templo do Senhor, porque o Senhor disse que colocaria sobre eles o Teu Espírito. Coloca sobre você. Fala para Ele, Deus. Eu não quero estar aqui, Deus, e o meu coração não é Teu. Eu não quero estar aqui falando sem Teu respaldo no céu. Eu não quero estar aqui pregando sem ter unção, sem poder contar, Senhor, com Teu mover. Eu não quero pregar, eu não quero orar por ninguém sem que o Senhor, meu Pai, seja comigo. Porque se assim for, não adianta
falas, se o nosso agir, se o nosso testemunho, Deus, te mandou embora, Deus, nos perdoa agora. O Senhor já tinha prometido, Senhor, aqui. O Senhor já tinha prometido aqui há alguns dias, Deus, que daria sobre nós o teu Espírito. Cumpre hoje, Deus. Cumpre hoje. Coloca nós o teu Espírito para que a gente não profane mais, Senhor, o teu templo. Para que a gente nunca mais faça coisas, meu Pai, que mandam isso embora da nossa vida. Orando. A tua palavra diz que o Senhor ordenou a Ezequiel que mostrasse ao povo a santidade do templo. E eles vendo a santidade do templo, Senhor, eles ficariam envergonhados e nunca mais pecariam contra o Senhor. Faz isso agora. Faz cada pessoa que está aqui, aqueles que não vieram enxergar a tua santidade, para que se envergonhe das suas práticas e não volte a pecar mais. Ore, ore. Ore, ore, ore. Volta, Deus. Se nós te mandamos embora, nós queremos pedir que o Senhor volte agora. Fala para Deus, volta para a minha vida. Volta para o meu ministério, Deus. Volta para a minha casa. Volta para o meu interior, Senhor. Em nome de Jesus. E nos ajuda para que nunca mais a gente profane o teu templo. Nunca mais a gente, Senhor, venha ser insensível. Mas que a cada dia a gente possa enxergar a tua santidade e nos constranger, Senhor. E o constrangimento